Olá, sejam bem-vindos ao programa Madrugada com Deus. E no dia de hoje tão especial, nesse Dia das Mães, fica aquela pergunta para nós meditarmos. O que significa ser mãe? O que significa ter uma mãe ou ser uma mãe? Isso faz diferença na sua vida ou não faz? Sejam bem-vindos ao programa, esse é o tema que nós vamos conversar na noite de hoje. Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bem, esse é o programa Madrugada com Deus e você está sintonizado aqui com a Casa de Maria, Templo Espiritual Maria Santíssima, diretamente de São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Para quem não me conhece, eu sou Jeane e hoje, nesse dia tão especial de Dia das Mães, eu vim aqui conversar com vocês para a gente entender um pouquinho toda essa situação de ser mãe, não ser mãe, quais são as implicações espirituais sobre isso, o que os irmãos espirituais têm a nos dizer sobre esse tema. E hoje, muito especialmente, nós vamos ter a palavra do irmão cigano espiritual, Hugo de la Torre, onde ele vai comentar exatamente esse amor infinito de mãe. Apenas lembrando que a maior homenageada de todas as mães nessa data tão especial é a nossa Mãe Maria Santíssima, aquela presente em nossas vidas sempre. Momentos de alegria, momentos de tristeza e principalmente hoje, Dia das Mães, em que nós, mulheres, voltamos o nosso olhar para os nossos filhos, recebendo as visitas e mesmo aquelas pessoas cujas mãezinhas já voltaram para o mundo espiritual, também recebem esse amor, essa boa lembrança, essa gratidão dos nossos corações. E esse tema é um tema tão especial e por vezes parecer assim, Jeane, é meio que óbvio, né, ser mãe, não necessariamente. Nós já estudamos e os irmãos espirituais já nos explicaram que mãe é muito mais do que um instinto. Porque o instinto prevalece sobre a matéria, sobre a carne, né? A mãe verdadeira, ainda que não seja a mãe de filhos corpóreos nessa terra, ela pode ser aquela que cuida dos filhos das outras mães com o mesmo amor e com a mesma dedicação, como se mãe o fosse. E isso, com certeza, é um sentido muito especial da maternidade. Lembrando que a nossa Mãe Santíssima, a pedido do nosso Mestre Jesus, se tornou a mãe espiritual da cristandade. Então, vamos ouvir sobre esse tema a palavra, então, do nosso irmão Hugo de la Torre. Mas antes, vamos, então, fazer a nossa oração, nos preparando para esse momento de comunhão com a espiritualidade superior. Você que nos acompanha do Brasil e do mundo, se for possível, feche os seus olhos. Pense, traga para a sua tela mental a visão da nossa Mãe Santíssima, esse espírito de luz, trabalhadora da seara do nosso Mestre Jesus, e vamos com ela mentalizando as nossas famílias, a nossa Mãe da Terra, a nossa Mãezinha do Céu, e elevando a elas, em especial nesse dia, esse domingo de Dia das Mães, a nossa gratidão à nossa Mãe Santíssima. Doce Maria de Nazaré, elevamos ao seu Espírito, Mãe, a gratidão por estarmos vivos, por termos o seu amor tão pertinho de nós, nos acalentando, nos abraçando como filhos. E sentindo, Mãe, a sua presença nesse momento. As suas falanges trabalhadoras de amor, sempre tão amoráveis e dedicadas,
ao som dessa Ave Maria de amor, Mãe, suplicamos que envolva todas as mães da terra e do céu, que elas sintam nesse momento a nossa gratidão, sintam, Mãe, o seu amor, devolvendo a elas aquele sentimento de missão cumprida em relação aos filhos, dando a elas, Mãe, a nosso buquê de flores espirituais. E suplicamos que a espiritualidade amiga leve até elas, mesmo as mãezinhas da terra distantes, que elas recebam esse buquê espiritual de amor, para que o seu dia seja mais feliz, mais alegre, e que essas flores espirituais, cujos fluidos nesse momento adentram os seus espíritos, renovando a fé, a alegria de viver. Doce Maria de Nazaré, gratidão pelo seu amor. Gratidão por ter trazido à terra o nosso amado Mestre e amigo Jesus Cristo. Muito obrigada, Mãe, por ser a nossa amiga, a nossa protetora, a mulher corajosa e valente que sempre vai à nossa frente, lutando por nós, enxugando as nossas lágrimas e nos dando forças para vencer os desafios dessa vida. Louvado seja o teu nome, Maria. Abençoe todas essas mãezinhas da terra e do céu. Bênção, Mãe. Então, luarizados por essa oração de amor, vamos então ouvir o nosso irmão espiritual, cigano Hugo de la Torre, com essa linda mensagem sobre o amor infinito de uma mãe. Vamos ver então o que os espíritos vão trazer para nós nessa noite. Todos não são seres de uma vida só. Vocês já foram de todos os gêneros. Vocês já passaram por muitas fases. Já passaram por muitas chances de mudanças. A quantidade de encarnação não significa a qualidade da evolução. Pois quando não se entende a lei do amor, jamais vai se entender o que é ser mãe num planeta como a Terra. Todas essas menções são trazidas aqui justamente por um ser, por um espírito, por uma entidade que vos ama muito. A Mãe das Estrelas, sua Mãe Maria Santíssima e a sua Mãe de Terra. Porque seja onde ela esteja, aqui dentro ou lá fora, nos mundos espirituais, o amor que ela escolheu ter para gerar você nunca irá se perder ou se desfazer. Que Deus bendiga a todos. Linda, né? Linda mensagem. E observem, vamos chamar atenção aqui para alguns pontos. Lembra que nós começamos no início do programa a falar que o amor de mãe é um dom do espírito ou é um instinto material que passa a surgir única e tão somente pelo evento da maternidade? E o irmão espiritual nos chama a atenção
dizendo que nós não somos seres de uma vida só. Olha que importante. Já fomos de todos os gêneros. Então, nas reencarnações sucessivas, já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos mães. E ele apresenta essas muitas oportunidades, essas diversas oportunidades para todos nós, como chances de mudança. Quantidade de reencarnações significa qualidade na evolução. Pois quando, diz ele, não se entende a lei do amor, jamais vai se entender o que é ser uma mãe no planeta Terra. E diz ele, todas essas menções são trazidas justamente por um ser, por um espírito, por uma entidade que vos ama muito. Olha que lindo! E ele faz menção à nossa Mãe Santíssima ao dizer, ao qualificá-la como a Mãe das Estrelas, como a sua mãe, Maria Santíssima, e a sua mãe da terra, porque seja lá onde ela estiver, aqui ou nos mundos espirituais, o amor que ela escolheu para gerar você nunca irá se perder ou desfazer. É muito interessante essa visão de Maria e muitos irmãos espirituais classificam o melhor caminho para chegar até Jesus é Maria. Jesus se apresenta a todos nós como o caminho, a verdade e a vida. Mas a porta para chegar até Ele, até o Filho tão amado de Maria, com certeza é ela mesma. É a mãe. É a mãe que abre os nossos olhos para um amor trazido pelo seu Filho Jesus Cristo, nunca antes experimentado na Terra. E é um amor, elevação espiritual, ao ponto de, em vivendo o momento do amai-vos uns aos outros, nessa evolução do amor, o que nós percebemos? Quando Jesus veio à Terra, o que existia em termos de escrituras trazidos pelo Moisés lá no Monte Sinai, nas tábuas dos 10 mandamentos? O que prevalecia? Ama ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. E veio Jesus em vivendo essa legislação do amor trazido por Moisés, mas nos ofertou no momento da sua última ceia com seus discípulos, momentos antes da sua crucificação, após lavar os pés dos seus discípulos e Judas sair para fazer o seu trabalho da traição. Ele nos apresenta um novo paradigma do amor, que é amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, vos amo. Isso está contido nos evangelhos, mais precisamente em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. E nessa máxima do amor, nós vamos então recorrer ao livro dos Espíritos e ver o que o grandioso codificador da doutrina espírita traz para todos nós, sempre uma visão esclarecedora, sistematizada da doutrina. Em O Livro dos Espíritos, então, a pergunta 890. Quem tiver o livro, quiser nos acompanhar, e a pergunta é a seguinte para o Espírito da Verdade. O amor de mãe é uma virtude ou só um instinto natural
como nos animais, exatamente o que nós estávamos falando. E diz então, é os dois. A natureza dá à mãe esse amor para proteger o filho. Nos animais, ele dura só enquanto o filhote precisa. No ser humano, vai além, dura a vida toda. Envolve dedicação, sacrifício e até continua depois da morte. Por isso é também uma virtude. Ou seja, o que o Espírito da Verdade veio nos dizer? Obviamente, quando existe o evento de uma gestação biológica natural na Terra, se essa gestação for levada até o fim, ao cabo dos 9 meses nascerá uma criança. E que naquele momento a mãe, vendo o seu filho, cabe a ela, e normalmente é assim que acontece, inclusive ele compara com os animais, brota ali um instinto materno, instinto de proteção para aquela criança. E é qualificado como instinto porque é inerente ao físico, é inerente a uma criança nascer do seu ventre. Então é um instinto físico. Diferentemente do que ele nos chama a atenção, esse aspecto que dura a vida inteira e se propaga além da morte, por isso, na nossa oração nós falamos das mãezinhas do mundo espiritual, que com certeza oram por todos nós, nos amam profundamente. E a nossa alegria em sermos espíritas é que temos certeza que a vida continua. E como a vida continua, cada esforço que nós fazemos, cada esforço que as gerações de mulheres que nos antecederam fizeram por todos nós, nossas mães, avós, bisavós, e mesmo aquelas que nesse momento estão no mundo espiritual, que nós também elevamos a elas. Lembra no início da nossa oração, esse buquê de flores espirituais. Que vocês tenham um lindo Dia das Mães. Mais do que isso, aquela que nesse momento está pensativa, que está gestando uma criança e tem poucos recursos, lembre-se sempre, minha querida amiga que nos ouve nesse momento, Deus nunca nos desampara. E ainda você, mãezinha, que ainda não conseguiu ter essa bênção da gestação ou que gostaria muito de ter, essa mensagem dessa noite é para você. Faça o seu pedido à Nossa Senhora, se envolva nesse amor, nesse angélico amor de Maria. E com certeza ela atenderá os seus pedidos e mais, lhe dará a paz ao coração, para que você consiga, em vencendo a você mesma, suas dores, seus traumas, sua falta de recursos, criar os seus filhos com dignidade, assim como o nosso Mestre Jesus, o nosso Deus Pai Eterno, nos cria, nos educa e nos dá a oportunidade de, em sermos mães, nos tornarmos criaturas cada vez melhores. Gratidão a você que esteve conosco nesse programa tão especial, Madrugada com Deus. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.